E agora vai fazer parte, houve uma alteração, vai fazer parte da biblioteca e aí vamos ter um estúdio com 2 green screen, um green screen em princípio será de 6 metros, uma coisa grande. Pois, para produzir conteúdo e para... É É, fixe isso, é fixe. Temos um equipamentozinho também para este tipo de coisas. Vou por aqui. Sim, sim. Ok. Pronto, vamos começar isto. Malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Política que Interessa. Acho que é o episódio 107, 108, por aí. E hoje, assim um bocadinho de repente, trago aqui o professor José Oliveira para conversar um bocadinho comigo acerca dos exames nacionais. Obrigado por ter aceito o convite. Parece um gosto. Epá, eu acho que é importante começarmos pela primeira questão, que é, antes de tudo isto correr mal, existiu esta ideia de reformar, pelo menos, o sistema de correção dos exames, e a priori, parecia-lhe bem a ideia. Sim, eu concordo com aquilo que chamamos a digitalização do processo de correção, aliás, do processo de classificação, trata-se de classificação, dos exames nacionais. A França fez isto, começou há muito tempo, e fez isto em 15 anos. Não é um processo que eu acho que não é muito complexo, mas facilmente se torna complicado. Eu acho que é importante, este é um processo importante, traz mais-valias muito significativas, mas o que me parece que aconteceu também, e que acontece neste tipo de situações, é não foi dado tempo suficiente. Não foi dado tempo suficiente para se desenvolver o processo. Por outro lado, eu acho que é claro, é patente que houve muita incompetência envolvida no processo. Eu acredito que parte dessa incompetência se deva a negligência, alguma negligência, algum facilitismo. Acho que se encarou as coisas com demasiada facilidade. Porque, repara, o ano passado fez a primeira experiência com mais ou menos 30 mil provas em filosofia. Ok. Agora é sabido, e já é sabido de fonte segura, que correu mal, que teve problemas, que alguns dos problemas que teve aconteceram de novo, quer dizer que não foram corrigidos. E passou-se muito rapidamente de 30 mil provas para 300 mil provas, que foi um passo muito grande. Devíamos ter levado mais tempo a fazer isto, foi um passo muito grande, e ainda por cima, hoje sabemos, o ex-diretor do Júri Nacional de Exames, não me lembro do nome dele, numa entrevista, vi isto no Diário de Notícias, numa entrevista à Rádio Renascença, disse taxativamente, ele admitiu-se, disse taxativamente que não foi consultado pelo Educa, não foi consultado pelo Ministério, nem o Júri Nacional de Exames, nem o Educa, ao que parece, também não foi consultado a respeito dessa primeira experiência. Ou seja, foi feita uma experiência na digitalização, foi exatamente este mesmo processo, foram tiradas conclusões pelos órgãos que estiveram diretamente envolvidos e o Ministério da Educação não falou com ninguém e não esteve minimamente interessado em saber o que é que correu bem e o que é que correu mal. E avançou com o processo sem consultar e o antigo presidente do Júri Nacional de Exames não teve sequer a oportunidade de dizer ao Ministério quais os erros e porque é que ele achava que não se devia avançar para a digitalização, O que me parece, total. e foi o que eu estava a falar até com a minha tia há pouco tempo, o Sol também ouviu, é que quando existe uma reforma deste género, é importante, no caso, ter os professores do lado da reforma e do lado da mudança. E parece-me que existiu claramente um distanciamento muito grande entre a vontade de reformar e os professores. Também sentiu isso? Sim, sem dúvida. Eu aqui acho que é... sim, é verdade, mas acho que aqui esse é um problema relativamente menor. Acho que isso acontece muito mais naquilo que na educação. E isto é uma questão muito administrativa, que se prende com a educação, certo? Mas é muito administrativa. Aliás, eu até, brincando, digo, em conversas com os colegas, digo que nós não temos um ministro da Educação, nós temos um ministro da Administração Educativa, que é uma coisa diferente. Nós reparamos que o ministro pegou neste assunto muito cedo, das duas uma, ou porque percebeu muito cedo que isto estava a resultar muito mal e ia trazer problemas. E então ele pegou muito cedo neste assunto e aí foi desonesto connosco porque disse-nos o contrário. Tem vindo sempre a dizer o contrário, Ok, estou a perceber. à exceção destes últimos dias. Ou então
Dizia eu, porque isto é um assunto para um secretário de Estado, não é um assunto para um ministro. Agora que as coisas... um ministro é um órgão político, cabe-lhe decidir se vai ou não vai haver digitalização, com que tempo, que tipo de digitalização. E nesse processo de decisão, obviamente que ele tem que falar com os professores, e isso eu não senti que isso tenha sido feito. Apesar de, mais uma vez, ser uma questão relativamente menor, porque nós estamos a falar de pegar nas provas, metê-las numas escanas, digitalizá-las, para distribuir de uma forma diferente, e aqui sim há uma questão que envolve política, distribuir de forma diferente as provas aos classificadores. Mas na gestão de crise é muito mais fácil quando tem uma equipa, no caso os professores, que são quem está a meter a mão na obra, do lado da reforma, do que quase ter o distanciamento de quem, sim, é para reformar, mas nós nem estamos bem de acordo com isto. Foi o que pareceu, percebe? E foi muito, sim, e foi muito pouco cuidadoso, porque nós tínhamos uma estrutura montada. Há muitos anos que estes processos têm vindo a evoluir lentamente. São processos muito sólidos, muito consolidados. Nós não ouvimos, temos ouvido as neiras acontecer. Nunca aconteceu numa prova aparecer a palavra suspenso. É uma palavra que não tinha lugar na gramática, no dicionário das pautas. Nunca apareceu numa pauta não me a recordo palavra disso. suspenso, não é? E agora apareceu em milhares de escolas, por exemplo, em algumas escolas apareceu em 200 vezes a palavra suspenso, e isto aconteceu porquê? Porque o Ministério, e aqui eu acho que há uma responsabilidade, acima de tudo, a responsabilidade é sempre política. No final de contas, Sempre. a responsabilidade é sempre Porque a decisão é deles, não é? a decisão é uma decisão política, e quem escolheu o secretário de Estado, que nós não sabemos quem foi, porque o ministro apareceu logo, não é? Obviamente. Quem escolheu o secretário de Estado que devia estar, se assim foi, que devia estar encarregue destas coisas foi o ministro. E, portanto, ele é responsável por toda a hierarquia. Tivemos ministros em Portugal que se demitiram por muitíssimo menos. Mas muitíssimo menos. Temos vários. E de ambos os partidos que estão ligados ao poder. A classificação dos exames, já agora uma nota de rodapé. O senhor ministro ou anda distraído, ou então alguma coisa, ele não está muito a par do assunto que está a falar, porque ele fala sempre de correção dos exames e nós não fazemos correção de exames. O que nós fazemos é classificação de exames, que é substantivamente diferente. Qual é que é a diferença? A diferença é que há aqui três patamares. O que nós fazemos agora o que fazemos é classificação. Com este processo, com esta alteração, há uma alteração significativa, e eu queria chamar a atenção, muito em particular, dos jovens estudantes que estão 10º e 12º ano, 11º e 12º ano, que estão envolvidos neste processo, que deem atenção a isto. Porque pode ser importante no processo de revisão das provas. Porque nós agora não temos confiança, não é? Que é, uma coisa é classificação. O professor corretor, o professor classificador lê aquela questão e atribui uma classificação em função de um conjunto de critérios. E o que o aluno conhece é ou o total ou as parcelas, neste caso as parcelas das quais resultam o total para aquela pergunta. Coisa diferente é o professor, como nós fazemos nos testes, sublinhar o erro e corrigir por cima. Por hipótese, o aluno diz que é azul. Está errado, que não era azul, era verde. Hipótese 1. O professor sublinha a palavra azul, ele assinalou o erro, mas não corrigiu. Ele corrige se por cima escrever verde. Correto? Estou a perceber. Ora, a prática que nós tínhamos, em geometria descritiva não fazíamos isso, é uma pena porque eu acho que podíamos fazer. A prática que nós tínhamos era, as instruções que nós tínhamos era, o professor sublinha a vermelho o erro que foi cometido e depois atribui a classificação. E isto não é correção, isto é anotar o erro, que é diferente de corrigir. Correto? Que nós fazemos nos testes. Ora, agora o professor vê os testes num computador. Portanto, ele agora não pode sequer sublinhar. Quando um aluno de antes pedia uma revisão de provas, uma reapreciação de prova, ele tinha uma fotocópia em que os erros que foram considerados estão sublinhados. Ele tem aqui um feedback, agora não tem. Aliás, ele agora não sabe sequer se aquela prova que ele recebe foi a prova que efetivamente foi vista pelo professor corretor. Porque temos a questão das perguntas das folhas de continuação que foram perdidas, que é uma aberração. Mas como é que isso acontece?
Qual é que foi o... Eu não percebo muito bem, eu tenho andado a pensar no assunto e não percebo muito bem, mas parece-me que foram cometidos erros muito elementares. Muito elementares. O primeiro grande erro foi a concentração em Lisboa, quando nós tínhamos uma máquina muito bem oleada. As provas da região de Leiria iam para a Domingos Queira, tínhamos lá uma equipe que foi evoluindo, que se foi desenvolvendo, muito bem oleada, e que tinha feito o processo que foi centralizado em Lisboa, tinha sido feito ali. A equipa ganha não mexe, mexeu-se. E temos, exatamente, mexeu-se a estacionária, e depois temos outra coisa que o indivíduo, com a formação que o Sr. Ministro tem a obrigação de compreender que é, quando nós aumentamos o volume de forma... Repara, multiplicamos por 10, não é? Quando nós aumentamos por 100, aliás, 30, exato. Quando nós aumentamos de forma tão crítica a quantidade de assuntos que estão envolvidos, de provas, neste caso, nós aumentamos exponencialmente a possibilidade de erro. Não é? Aliás, é engraçado que a primeira prova a ser feita foi a de português, é exatamente o suspenso, grande parte delas, do suspenso, é relativa à prova de português. Significa, provavelmente, a coisa estava tão mal pensada que logo na primeira prova deu grande asneira. E eles aprenderam com os erros que foram cometidos na digitalização das primeiras provas de português e devem ter sido cometidos erros crassos e elementares, porque passou-se tanto tempo e as provas de português foram exatamente as últimas a terminar o processo. Não é? Não é um processo assim tão complexo. Parece-me que não é um processo tão complexo. Parece-me que foram cometidos muitos erros crassos e que muitas escolas detectaram, na minha escola. O colega professor Acácio, tu conheces o professor Acácio, professor de Educação Física, é uma pessoa inteligente como nós, não é? Tem alguma experiência, trabalhou no secretariado de exames da escola muitos anos. E pegou naquilo e em minutos detectou um erro. E foi dado o feedback para o Júri Nacional de Exames. Ou seja, nos próprios cadernos de resposta, que são em tudo, eu acho que são exatamente os mesmos, que foram usados para filosofia há um ano atrás, naquela primeira experiência, são exatamente os mesmos, trazem os mesmos erros, que nós, nas escolas, alguns desses erros, nós detectámos numa questão de minutos. Pois é, essas são as perguntas que deviam ser feitas. Então, mas como é que é possível repetirmos os mesmos erros de há um ano da experiência? Como é que é possível? Porque a pergunta, e o que preocupa esta malta que fez os exames, é isso que eu queria perguntar, é: um aluno pode estar descansado com a classificação que obteve? Não pode. Isso é uma loucura. Não pode. Eu sou muito... não fiz um disclaimer no princípio, devia ter feito, esqueci-me. Eu sou muito crítico em relação à minha classe profissional em Portugal, não é só em Portugal, mas interessa-me em Portugal, eu sou muito crítico em relação à minha classe profissional. Em todo este processo, eu acho que quem se comportou muito melhor do que aquilo que era exigível foram exatamente os professores. Por esse país fora, e aconteceu aqui na minha escola também, por esse país fora, nós tivemos professores, noite de sábado adentro, a trabalhar para conseguir que na segunda-feira, no caso da nossa escola, hoje de manhã, já temos online, todo o assunto está resolvido. Quem quiser saber as suas notas, elas estão definitivas nas pautas online. Vão estar nas pautas físicas segunda-feira de manhã. Mas a escola esteve aberta sábado de manhã até à 1h. Isto não existia, há 30 anos que isto não existia, não é? Os professores fizeram, de facto, um esforço enorme para compensar os erros que foram cometidos. Ou assumir a responsabilidade, quase. Não. Os professores assumiram, cada um dos professores assumiu para si a responsabilidade. O Sr. Ministro peço-lhe desculpa, mas não foi perante ele. Foi perante vocês, foi perante os jovens, perante os alunos. Quase respeito, sim. Repara, nós vamos ao médico e aquilo que o médico quer é curar-nos. Ele não é um tipo bestial, é a profissão dele, ele quer curar-nos. E um professor quer educar os seus alunos. Nós pertencemos ao Ministério da Educação, não pertencemos ao Ministério do Ensino. Preocupa-nos a educação e o ensino é a parte, para nós, tanto quanto seja da nossa competência, mais importante. Então, os professores tiveram um envolvimento extraordinário, mas eu não confiaria, vou dizer de novo, eu não confiaria nos resultados que estão nas pautas.
apesar dos professores terem feito o melhor que podem fazer. Eu sou professor corretor, tenho a felicidade de ser professor corretor de geometria descritiva, que é muito fácil. Corrigir aquilo é um processo bastante fácil, comparativamente com corrigir português, comparativamente com corrigir filosofia. Não é um processo fácil corrigir geometria descritiva, comparativamente com outras disciplinas, é. E é cansativo. Nós tomamos uma decisão em relação a uma prova, há uma componente subjetiva, há sempre uma componente subjetiva muito grande, muito mais em português, muito mais em filosofia, por exemplo. Há uma componente subjetiva muito grande que nos obriga a discutir na plataforma online, com os nossos colegas, com o Júri Nacional de Exames, pedir pelo esclarecimento de dúvidas, que nos obriga a comparar com outras provas que acabámos de ver, e que é um processo que se torna muitíssimo mais complexo quando estamos a falar de português e quando estamos a falar, por exemplo, de uma composição escrita que o aluno tem que fazer, que se torna muito mais subjetivo. Não é? Ora, eu estou a ver um colega de português a receber provas na sexta-feira de manhã, para entregar os resultados na sexta-feira à tarde. Este professor, por mais competente que seja, Não vai ter a mesma não atenção. vai conseguir. Ele não vai conseguir. Ou por cima ou para baixo, a nota pode não sair a certo. Eu vi alguns comentários engraçados a respeito de todo este processo e esquecem-se que há certas coisas, até porque têm uma componente de subjetividade grande. Para quem quer fazer bem, precisa de tempo e precisa de amadurecer. Eu vejo aquelas provas, tenho aquelas questões, colocaram-se aqueles problemas e depois eu vou cozinhar, vou almoçar e depois vou dar uma voltinha, vou descansar. E não acontece muita comparação de provas para ajudar a... Exato. Até para o esclarecimento das dúvidas que ficam subjacentes, porque são processos complexos. E porque nós, 99,9% dos professores corretores, querem, de facto, fazer um bom trabalho. Por isso que nós tivemos milhares de professores por aí fora a fazer uma coisa que não têm a obrigação de fazer. Porque o meu trabalho são 35 horas semanais. É verdade que muitas vezes não trabalho essas horas ao longo do ano. É verdade que temos as paragens letivas. É verdade uma série de coisas. Mas não é lícito não é lícito que me venham criticar, que me venham a tirar as culpas para cima quando as culpas não são minhas e depois me venham pedir para fazer um esforço suplementar. E foi esse o discurso que se fez sentir. Foi esse o discurso. Foi o que eu falei em alguns vídeos que fiz, foi tudo bem, não podem acontecer erros deste tamanho. Mas quando acontecem, senti que toda a parte política, desde o ministro até o primeiro-ministro, até o Hugo Soares, todos, foram muito prepotentes. Senti uma prepotência gigante no discurso, para com os professores, para com os alunos que afinal também já não podiam ir de férias na segunda fase e que as datas... E senti tudo, não podemos errar e depois ter este discurso, entende? Exato. Aliás, há um desgoverno muito grande. Eu acho que houve muita leviandade por parte do próprio ministro. Acho que ele foi muito inocente e não pode ser. Ele é Ministro da Educação, não pode ser. Tem uma pasta que é importantíssima, não pode ser. Ele diz, logo no início ele diz, por causa da questão da segunda chamada, ele diz que os pais, os encarregados de educação, os pais foram imprudentes. Pois foi, ele disse. Ele disse, o senhor Ministro da Educação disse que os pais foram imprudentes por confiar nas datas oficiais publicadas pelo seu Ministério, que sempre foram cumpridas ao longo de anos. Ou seja, traduzindo, o Sr. Ministro da Educação disse que os pais foram imprudentes por confiarem nele. Porque a responsabilidade política daquelas datas serem cumpridas ou não serem é em última instância dele. Portanto, o que o nosso Ministro da Educação veio dizer, logo muito cedo, foi que os encarregados de educação foram imprudentes por confiarem nele. Esta é a tradução. É? Claro. E isto é de alguém que está desgovernado, porque ele é um político. Ele quer não queira, não político. Ele parece-me ser muito pouco político naquela função, entende? Sim. Tem claramente esses traços de como vestiu, e muita gente diz que o conhece e que ouve na televisão, é que ele é muito pouco político, e acho que se notou. Sim. Eu volto a dizer, parece-me
parece-me que temos um Ministro da Administração Educativa e não um Ministro da Educação. Nós estamos num mundo que está a mudar a uma velocidade astronómica e em muitos sentidos ele não vai voltar atrás. Nós temos a questão, basta falarmos na inteligência artificial, na questão de, temos uma série de outros problemas, mas a inteligência artificial é uma realidade que está a desenvolver-se com uma velocidade brutal. Quando falamos destes assuntos, nós esquecemos que, do ponto de vista do hardware, nós temos os supercomputadores a entrar aí. Nós temos, agora temos na Austrália uns novos computadores que estão a ser vendidos, só são vendidos, estão a ser fabricados e estão a ser vendidos, só estão a ser vendidos a escolas e a instituições de investigação, não são vendidos ao público, mas que têm neurónios humanos. Portanto, é um processador, agora falta-me um termo, misto, que temos a parte de silício do processador normal e depois tem uma outra parte, que está com um sucesso enorme, de neurónios humanos. Portanto, nós estamos à beira de transformações que vão avançar e que estão a ser muito rápidas e que vamos dar a lugares que podem tornar-se muito complicados. Então, a educação hoje tem que mudar mesmo. Nós estamos numa situação em que precisamos mesmo de pensar, repensar aquilo que nós estamos a fazer. Nós temos um sistema educativo que foi herdado e que continua muito parecido com o sistema educativo resultante da Revolução Industrial, em que não se pede às pessoas que pensem, pede-se às pessoas que aprendam procedimentos para entrarem na indústria e depois passarem uma vida inteira a desenvolver... Reproduzir a mesma função, sim. Não interessa sequer muito que pensem, porque isso é um bocadinho complicado, não é? E nós estamos num mundo em que as coisas já não são assim e vão deixar de ser assim cada vez mais. E, portanto, o que se pede aos jovens hoje é que aprendam a ser críticos, aprendam a pensar, correto? E aprendam o valor da humanidade. E temos aqui um sistema educativo que está muito antiquado e que tem que sofrer transformações enormes e nós não temos um Ministro da Educação. Ele não fala de educação. O professor tocou nesse ponto. Qual é que é o problema agora? É que toda a gente pede a demissão deste Ministro e mesmo que não se demita, eu acredito que o Fernando Alexandre não vai fazer mais nenhum tipo de reforma. E mesmo que se for demitido, o próximo não se vai querer meter em xeque. E isso preocupa-me um bocadinho exatamente por isso que está a dizer, que é, precisamos claramente de uma reforma estrutural no ensino e não a vamos ter, e este se calhar é um dos... Este caso dos exames vai ser um bocadinho um dos fatores principais disso acontecer. É porque há uma quebra de confiança muito grande. Repara, isto é um assunto do interesse da população, não é um assunto do interesse dos professores. Claro que nos toca, claro que nos afeta. Como atores, claro. Não é? Mas este é um assunto do interesse da população em geral. É um assunto do interesse dos nossos mais jovens, é um assunto do interesse dos seus pais. E foi quebrada a confiança que a sociedade tinha, eventualmente não muita, no Ministério da Educação. E nós sabemos que perder a confiança perde-se com grande facilidade. Reconquistar a confiança é um processo muito mais difícil. Ora, nós vivemos também numa sociedade, em Portugal, eu acho que Portugal, depois do 25 de Abril, nós tivemos uma evolução brutal, nós esquecemos muito de que nos tempos do antigo regime era um atraso de vida. Sim. O teu irmão lembra-se, eu digo aos meus alunos, digo há muitos anos que dou aos alunos por brincadeira, que naquele tempo o mundo era a preto e branco. Vocês vão à internet ver fotografias daquela altura e era a preto e branco, o mundo era a preto e branco. É uma brincadeira, claro. Mas de facto era esse o sentimento. E Portugal mudou muito e desenvolveu-se muito. Depois estagnou, há 20 anos para cá estagnou. Nós somos um país que ainda é um bocadinho antiquado, tem um mindset ainda um bocadinho antiquado. E, portanto, fazer uma reforma do sistema educativo, como eu entendo que ela, e muita gente, quem estuda estes assuntos, mais ou menos concorda com as opiniões, eu concordo com eles. Têm que ser feitas alterações profundas e que vão entrar em conflito com uma boa parte da população em geral, que, enfim, por não ter conhecimento, porque a sua vida preocupa-se com muitas outras coisas, nós queremos o nosso conforto, acaba por fazer aquilo que também muitas pessoas fazem, que é habituar-se a isto e pensar que isto assim está bem porque nós estamos habituados a isto. E, portanto,
para serem feitas alterações profundas ao sistema educativo, o Ministério, porque é daí que tem que vir, infelizmente é só daí que tem que vir, o Ministério vai entrar em conflito com a classe docente, teria que entrar em conflito aberto com os sindicatos de professores, que são mais atrasados ainda, diga-se de passagem, deste ponto de vista. Aliás, o negócio deles não é a educação, o negócio deles é a atividade laboral dos professores, convém não confundir. Já agora uma nota de rodapé, assim, um à partezinho. Eu costumo dizer que até os técnicos oficiais de contas, com todo o respeito, fazem contas, têm uma ordem profissional. Os professores não têm uma ordem profissional. Quem trata dos assuntos da educação, a entidade exterior à organização política, às estruturas políticas, os partidos, a Assembleia da República, o Governo, o organismo exterior a esta bolha, chamemos-lhe assim, das entidades político-partidárias que trata da educação, são os sindicatos. Pouco mais. Porque todas as outras estruturas são estruturas dispersas, que não se reúnem, não se congregam numa ordem profissional. E os sindicatos, perdoem-me lá, mas fazem aquilo que devem fazer. Olham para o problema do ponto de vista do interesse laboral. Única e exclusivamente. É essa a sua matriz. Sim, sim. É daí que eles surgem. Correto? É esse o seu papel. É isso que eu quero que eles façam. Que eles defendam os meus interesses profissionais. Ora, nós sabemos que é óbvio que temos constantemente conflitos entre os interesses profissionais e os interesses educativos. E o que eu espero dos sindicatos é que defendam os meus interesses profissionais, porque não é o papel deles defender os interesses educativos. Aí não vão conseguir ser honestos, não é? Não vão conseguir ser honestos, porque não me venham dizer que vão defender acima de tudo interesses educativos, o que estão a defender é os interesses laborais daqueles profissionais que eles representam, e muito bem, falta-nos o outro organismo. Então, neste processo de uma transformação do sistema educativo, temos aqui um jogo que está desequilibrado e vai ser muito difícil convencer a classe docente. Vai ser um processo muito complexo. Nós estamos todos muito velhos. Não é? Temos a idade média dos professores. Uma classe envelhecida. É uma classe envelhecida e, portanto, faz parte, acontece com todas as espécies, connosco também, nós endurecemos, não é? Nós estagnamos. E, portanto, é natural que há uma resistência natural. Há mudança, claro. Há uma resistência natural, faz parte da vida. Essa resistência também existe por parte dos encarregados de educação. Ora, este Ministério perdeu toda a credibilidade. Não perdeu o espaço que tinha para já fazer algum tipo de mudança, não é? A verdade é essa. Infelizmente. Mas acho que, porque eu reflito muito sobre isto, e no modelo que em Portugal vive, político, económico e social, e será que é só esse o motivo de não se querer fazer nenhuma reforma no ensino? Será que dá assim tanto jeito de meter assim a malta, como o professor está a dizer, a pensar, a criar, a ser crítico? Porque eu penso sempre nisto, porque eu agora tenho que analisar fenómenos políticos e é muito fácil governar pessoas que não têm nenhum tipo de espírito crítico. É muito fácil. Certo. As decisões são mais fáceis de tomar, é mais fácil de passar a mensagem. E eu não sei se há algum tipo de incentivo a uma reforma no ensino, que é algo que vai mudar a maneira como as pessoas, pelo menos o objetivo seria esse, pensam. Sim. Enfim, nós vivemos numa democracia aliás, eu estive a ver isto há relativamente pouco tempo, e 10% da população mundial vive naquilo que se chama uma democracia plena. Os Estados Unidos, por exemplo, não faz parte. Presentemente não é uma democracia plena. Israel, nem de perto. Sim. Portugal é uma democracia plena. Faz parte daqueles países que são considerados como uma democracia plena. Essas são tentações totalitárias. Eu não digo que não passe pela cabeça de um par de políticos esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. Parece-me que não. Parece-me que os nossos políticos que chegam aos lugares de liderança não lhes passa pela cabeça ter uma sociedade desinformada para lhes facilitar o poder. Pelo menos do ponto de vista racional. Nós somos animais emocionais, com uma capacidade enorme de racionalizar. Nós auto-intitulamos-nos, eu acho que com muita arrogância, como animais racionais. Eu gosto de brincar com isto, mas não somos. Somos animais emocionais com uma capacidade enorme de racionalizar. E eu não acredito
eu acredito que a esmagadora maioria dos políticos não lhes passa isso pela cabeça no plano racional. No plano emocional é outra coisa, é uma tentação, não é? Eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema é mesmo o conservadorismo ideológico. Pensar que a solução é esta que nós temos, que é... Eu lembro de uma discussão que existia muito, que agora já não existe tanto, não se fala tanto, mas que era este jogo, a educação se devia debruçar sobre... devia se centrar no professor, devia centrar-se no aluno ou devia centrar-se no conhecimento. Eu mudei de opinião. A educação tem que se centrar, obviamente, no aluno, porque é ele que está a aprender. Não é? E ele aprende a partir daquilo que ele sabe. Está a ser feita uma experiência em Marrocos muito interessante. Eu não disse Suíça, não disse Suécia, não disse Holanda, disse Marrocos. Está a ser feita uma experiência em Marrocos muito interessante, com resultados extraordinários. Tem dois grandes troncos, e um dos troncos centrais, das transformações fundamentais que está a ser feita com enorme sucesso é, durante os primeiros 6 meses, não há turmas na escola. Eles identificam, agrupam os alunos por níveis de conhecimento e partem com aqueles grupos de alunos. Imagino que num caso sejam 30, no outro caso sejam 5, no outro caso sejam 10. Partem do conhecimento que aqueles alunos têm para poderem evoluir. Ora, no sistema que nós temos, o que é que faz? Estabelece metas ou estabelece aprendizagens essenciais, estabelece linhas e depois entende que todos devem chegar ali ao mesmo tempo. E isso não funciona assim. Não é? E isto é uma questão ideológica. E eu acho que o grande obstáculo é o obstáculo ideológico, entre aqueles que pensam que se nós trabalharmos, vamos lá, aqueles que acreditam na igualdade, e isso não existe. Não é verdade que as pessoas estejam em situação de igualdade, nós partimos todos de lugares diferentes. E, portanto, um sistema que tente a igualdade que muita gente defende, ele nunca vai funcionar. Sim, nunca. No máximo temos de dar oportunidades diferentes a dificuldades diferentes. Por isso que hoje em dia tanto se fala de equidade, Exatamente. que é um conceito totalmente diferente. Não é? E eu acho que esse é que é o grande obstáculo, é um obstáculo ideológico. Ok, essencialmente. Porque eu percebo a questão do racional e do emocional, mas eu quando analiso isto às vezes parece que estes políticos, para se perpetuar no poder, precisam que nós estejamos mesmo quase a dormir. Entende? Pois. Mais uma vez voltamos à dimensão emocional. Sim, mas eu acredito que isso já seja a maneira quase intrínseca que eles executam as funções deles e não pensam nisto como um plano diabólico, se fosse, entende? Claro, não é esse o ponto. Claro. O primeiro objetivo de um político é manter-se no poder. Faz parte, não é? Único. É o primeiro objetivo. Não acho que seja único. Há uma coisa que é importante perceber, é que muitas vezes as pessoas estão simplesmente erradas. As pessoas muitas vezes lutam por coisas que estão erradas. Acreditam em coisas que estão erradas. O caso de Adolf Hitler, por exemplo. Ele estava errado, obviamente estava errado. Ele acreditava na eugenia, que aliás já tinha sido praticada nos Estados Unidos bastante tempo antes. Ele acreditava que podia... Era o homem novo, não era no caso do Hitler, porque é de pensamento de esquerda, mas era uma outra forma de entender o homem novo. Ele pensava que podia fazer uma seleção artificial para atingir um ser humano melhor. Estava errado e isto é terrível. Mas na cabeça dele ele não se via como um indivíduo errado. Então podemos estar presentes hoje de... Acha que temos políticos que estão errados. Estão errados. E esse é um dos maiores problemas. Sempre aconteceu. Aliás, Sócrates, o pensador, não o outro, Sócrates não acreditava muito na democracia, exatamente porque ele percebeu muito cedo que os políticos se tornam rapidamente em demagogos e que através da retórica convencem as pessoas e que as pessoas se deixam convencer com facilidade. E esse é um dos problemas que nós temos, é um dos problemas da democracia. A democracia tem em si próprio o seu próprio cancro, não é? As pessoas são muito fáceis de enganar e quando nós começamos a conseguir compreender como é que as pessoas funcionam, como é que os grupos funcionam, e hoje em dia são coisas que se sabem desde há séculos, mas hoje em dia
sabe-se muito mais e com base sólida, com base científica, e o que se faz é manipulação da opinião das pessoas. Temos políticos em Portugal que são os populistas, não é? Que são especialistas nesses processos. Voltando à inteligência artificial e voltando mais uma vez, só por isto já é, só por causa deste fator, já seria fundamental pensarmos no nosso processo educativo. Nem que seja porque os trabalhos vão mudar. Porque tudo vai mudar. Mas dentro em breve, através da inteligência artificial, e isto está a acontecer, o que é que nós vamos ter? Muito mais grave do que termos um partido político a fazer campanha política personalizada. Faz disto, através das redes sociais, a ti uma coisa que sabe que é aquilo que tu queres ouvir e ao outro diz outra coisa diferente. Mais grave do que isso, ele vai encontrar os pontos comuns entre ti e o teu irmão e vai dizer aos dois a mesma coisa, porque depois nas conversas tu vais dizer assim: mas eu acho assim. A opinião que foi formada através da inteligência artificial, através das campanhas políticas que te foram direcionadas, com argumento com o qual ele concorda, porque o sistema identificou a vossa proximidade e faz uma campanha direcionada aos dois. A campanha que faz para ti é diferente da campanha que faz para ele, mas encontrou os lugares comuns para vos levar a concordar. Porque é sabido que se a pessoa que te é efetivamente próxima certificar a tua opinião, ganha uma força. Nós sabemos disso, não é? A publicidade de boca a boca é melhor, não é? E nós estamos num mundo em que em breve, isto está a ser feito, mas em breve vamos chegar a uma situação, ou chegaremos a uma situação, e eu tenho grandes dúvidas que assim não vai acontecer. Temos que criar proteções, mas eu acho que vai ser um bocadinho difícil. Vamos chegar a uma situação em que a realidade vai ser desenhada pelos agentes políticos, a realidade política e económica vai ser desenhada pelos agentes políticos de forma não só personalizada, como dirigida, desenhada para pequenos grupos em que as pessoas têm relações de afetividade. Então vamos passar para um mundo de total ficção. Não é? E aí somos totalmente manipulados. Como é que Adolf Hitler conseguiu que tanta gente... Porque, repara, Adolf Hitler não matou ninguém, não é? Ele não matou ninguém. Ele assinou papéis. Deu ordens e assinou papéis. Quem matou pessoas foi o padeiro. Como é que ele persuadiu a malta a acreditar que ele tinha razão? Não é? E nós somos os mesmos. Isso mostra quão vulneráveis somos. Quão vulneráveis somos. Isso mostra-nos um clichê, um lugar comum, que é a democracia não é um lugar adquirido, a democracia tem que ser conquistada cotidianamente. A democracia tem que ser conquistada constantemente. Como dizia Winston Churchill, é o pior de todos os sistemas políticos, à exceção de todos os outros que já foram experimentados. Não é? E a democracia está de facto em risco. Nós vemos isso nos Estados Unidos. Falei há bocadinho, 10% da população mundial vive naquilo que nós chamamos de uma democracia plena. Portanto, a educação tem que ser transformada, porque as pessoas os jovens têm que ser ensinados a pensar, e eu acho que nós não estamos a fazer isso. Ou estamos a fazer isso muito pouco. Eu vejo isso, por exemplo, na disciplina que leciono, é a antítese. O que nós fazemos é a antítese disso. Nós ensinamos os alunos a resolver problemas tipificados com processos tipificados, e é isto. Em geometria descritiva, nós não ensinamos os alunos a problematizar, a explorar, a encontrar outros caminhos, a discutir processos, a compreender com profundidade. Aquele é o caminho, muda algumas variáveis e acabou. E pronto, e é isto. E infelizmente é isso que se faz em muitos outros casos. E infelizmente, por exemplo, numa disciplina fundamental que é a filosofia, que é diferente de história da filosofia, em que isso também acaba por ser feito muito. Também não se dá muito valor à filosofia em Portugal, a verdade. É uma pena, porque a filosofia é aquilo que nos ensina a pensar, não é? E cada vez mais nós precisamos nisso. Estamos a entrar num mundo em que o espírito crítico e a criatividade são absolutamente fundamentais, e o nosso sistema educativo não melhorou muito, evoluiu muito, mas não está a preparar pessoas com sentido crítico. Eu este ano tive 2 turmas de 10º ano e senti uma diferença grande. Senti que temos muitos jovens à espera que lhes seja dado aquilo
que nós queremos que eles respondam nos nossos textos. Vejo uma passividade enorme, mais do que o normal, e portanto devia ser o contrário. E isso significa que, por motivos que são diversos, e aqui sim estamos a falar de coisas muito complexas, significa que nós não estamos a preparar os nossos jovens, para serem pessoas com sentido crítico e pessoas que discutem a realidade. E para discutir a Estamos a realidade, ficar pessoas compreender. inúteis, não é? Quase isso. Em É isso que eu certa sinto medida. com a inteligência artificial, é assim que pá, somos tão replicáveis e se não pensarmos, se não criarmos e se não sairmos um bocadinho da caixa daquela reprodução automática de alguns tipos de funções que aprendemos na escola, somos banais. E o Yuval Noah Harari escreveu uma grande obra paradigmática, Sapiens, e depois escreveu uma segunda obra, a continuação daquela, intitulada Homo Deus. E o nome Homo Deus vem desta postura que eu acho muito engraçada, é que finalmente temos um Deus, que somos nós próprios, que somos o criador da inteligência artificial. E do ponto de vista da inteligência artificial, nós somos o seu Deus, nós somos o seu criador. Falta saber se essa criação um dia não irá matar, Tomar. entre aspas, o seu Deus. Eu não tenho um grande receio, diretamente em relação à inteligência artificial. O meu grande receio é em relação às pessoas que utilizam a inteligência artificial, aquilo que elas fazem com ela. Os fins da utilização. Quem é que está por trás, quem domina a inteligência artificial. E nós vemos que a inteligência artificial está nas mãos de grupos, de elites, que não são moralmente, eticamente, não têm sido bom exemplo. Sim, e a moral aqui no caso da inteligência artificial perde-se muito rápido. Se nós perdemos o valor da humanidade, há um filósofo, Peter Singer, com o qual eu simpatizo imenso, tem ideias fantásticas. Algumas delas eu tenho algum receio, apesar de por um lado concordo, por outro lado, simplificando, nós temos que continuar a acreditar que o valor mais alto somos nós, seres humanos. Okay? Chama-se especismo, sim senhor, parecido com o racismo, é verdade, mas se nós não fizermos isso, então na situação em que vivemos, nós corremos sérios riscos. Se nós pensarmos assim, ok, vai haver um momento em que a inteligência artificial é mais inteligente do que nós e, portanto, mais sensível do que nós, porque a sensibilidade é uma área da inteligência. A inteligência não é saber fazer contas de matemática. A inteligência há muitas formas de inteligência e vai certamente chegar um tempo, não acredito que seja para já, mas vai chegar um tempo em que a inteligência artificial poderá ser mais humana do que nós. E, portanto, pensando assim, pensamos que ela deve prevalecer sobre nós, como nós prevalecemos sobre os outros animais, em muitos casos, infelizmente. Isso é um disparate. Nós temos que continuar a ter como valor aquilo que é humano. Por exemplo, nós estamos num mundo em que a produção industrial pode produzir, e cada vez mais vai fazê-lo, produzir objetos por medida, objetos por encomenda. Eu posso desenhar o meu automóvel e a indústria produz através da inteligência artificial. Sim. E da robótica, com pouca intervenção humana, produz aquele objeto como eu quero que ele seja, foi personalizado. Coisa diferente é o objeto feito pelas mãos da pessoa. Nós temos a inteligência artificial a fazer poesia já foram feitas experiências, que foi classificada como mais humana do que poesia feita por seres humanos. É muito fácil. Foram apresentadas a grupos de seres humanos, conjuntos de 4, sem saber quais é que eram. Poesias sem saber. E as pessoas acharam que as poesias feitas por seres humanos eram aquelas que afinal tinham sido feitas por inteligência artificial. A arte perde-se aí, seja mesmo. Eu enviei para um irmão uma coisa do Instagram, que é uma rapariga que canta, e aquilo é uma coisa fantástica de todos os pontos de vista, e aquilo é 100% inteligência artificial. Nós estamos num mundo em que discutimos o que é a arte e nós temos inteligência artificial a fazer arte, discutivelmente, ao mesmo nível dos seres humanos.
Portanto, a ideia, a conservação do valor naquilo que é feito mesmo pelas pessoas, eu acho que isso deve ser entendido não como um valor relativo, mas como um valor absoluto, para a nossa própria proteção. Mas vai-se perder rápido. Corremos esse risco. Este é um exemplo. A música, os poemas... Eu acho piada porque eu ouço muitas pessoas falar que a inteligência artificial copia. Tudo aquilo é falso porque copia. Meus caros, é isto que nós fazemos. A criatividade é isso. De formas muito mais complexas. De várias maneiras, de várias pessoas, de várias inspirações. Não é de forma estatística como a inteligência artificial ainda métrica, faz. Claro. Mas isto está a ser ultrapassado. Aliás, falei há bocadinho. Temos na Austrália computadores que estão a ser fabricados e vendidos, ainda não ao público em geral, que são biónicos e que têm um chip de silício como é o normal e têm uma outra parte do chip que são neurónios humanos. Portanto, o modo de funcionamento da inteligência artificial eu acredito que vai mudar e vai mudar muito rapidamente. Eu peço desculpa às pessoas que têm crenças religiosas muito profundas, mas nós somos mentalmente aquilo que somos porque temos um cérebro e esse cérebro é constituído por neurónios, sinapses, por matéria. É matéria orgânica, na qual acontecem fenómenos. E a inteligência que nós temos, e a sensibilidade que nós temos, e a alma que nós temos, advém daí. Quando nós morremos, tudo isto, no meu caso, espero que se transforme em cinzas muito rapidamente, tudo isto se transformará em cinzas, seja mesmo em cinzas, seja debaixo da terra ao longo do tempo, e a inteligência e tudo isto que cada um de nós desaparece. Portanto, tudo isto que nós somos tem uma base, que é matéria, biológica, orgânica, mas é matéria. Os sistemas informáticos que já passaram a barreira do inorgânico, obviamente que a inteligência artificial vai se desenvolver, nós não sabemos como, não sabemos exatamente como, sabemos que se vai desenvolver a velocidades assustadoras. É porque a curva é muito rápida, não é? E voltando à educação, que é o nosso assunto, nós não estamos a preparar os nossos jovens para lidar com isto. Nós ainda não sabemos lidar na sala de aula com o telemóvel. Nós não sabemos lidar na escola com o telemóvel. Já está presente há alguns anos. Está presente há alguns anos eu lembro-me da discussão. Nós não sonhávamos com a existência de telemóveis. Eu lembro-me da discussão acesa que havia sobre se os jovens deviam ou não deviam ter uma televisão no quarto. E nós, na altura tínhamos RTP1, RTP2, teria aparecido há pouco tempo, SIC e TVI, e depois mais um ou dois canais, e portanto era disto que nós estamos a falar, não é? Estamos a falar de uma relação unilateral. Alguém põe as coisas no ecrã e depois o jovem tem um ecrã no seu quarto e está a ver aquilo que foi desenhado para ele. E era uma discussão acesa. Se devíamos, se não devíamos. E a sensatez mostrava-nos que não devíamos. Não devíamos ter um televisor no quarto de um jovem. Eu lembro-me de um jovem que argumentava que não conseguia dormir, tinha insónias e, portanto, jogava a noite toda. É um jovem de 15 anos, que não consegue dormir, tem insónias, e então, como não consegue dormir, joga a noite toda. Talvez seja ao contrário. Talvez ele não consiga dormir porque joga a noite toda. Claro. Ou porque tem a possibilidade de jogar a noite toda. Ora, nós não fomos capazes de aprender com aquela discussão que se fez com as televisões num tempo tão remoto. E fomos colocar os telemóveis 24 horas por dia no bolso dos jovens. E depois nós criticamos os jovens. Mas eu também já fui jovem, lembro-me bem. O conselho que eu posso dar aos professores mais jovens é, então aqueles que estão a estudar para virem a ser professores, escrevam num blocozinho as críticas que vocês faziam aos vossos professores, escrevam as críticas que vocês faziam ao sistema educativo, para depois, quando forem professores, não se esquecerem. Nós esquecemos com muita facilidade. Eu tento não me esquecer. Eu lembro quando era aluno que havia uma sala de jogos, um salão de jogos, daquelas máquinas, aqueles flippers e tal. Nós punhamos moedinha, dávamos pontapés. E se a coisa estava a correr bem, era preciso pôr a moedinha. Se a coisa estava a correr bem, nós faltávamos à aula. Eu não ia deixar, com aqui me confesso, eu não ia deixar 3 bónus que eu tinha, 3 jogos que eu tinha para jogar por causa de uma aula de filosofia. Nem pensar. Eu jogava até acabar o dinheiro, não é? Ou se acabasse a tempo de eu ir à aula, eu iria à aula. Ora, e estamos a falar de flippers, umas máquinas grandes, e fazia plac, plim, plim e tal. O que é que nós fizemos?
nós colocamos a sala de jogos, o salão de jogos, nós colocamos no bolso dos jovens, muito melhor, gratuito, 24 horas por dia. Muitíssimo melhor. E com uma outra valência que é brutal, que é que nós somos competitivos por natureza, faz parte da nossa natureza, que é os jogos em que jovens de todo o lado do mundo competem uns com os outros. E nós colocamos isto no bolso de jovens de 14 anos, de 13 anos. E agora dizemos, não, larga. E dizemos pior do que isso, dizemos que a culpa é deles. Sim. E eu vejo isto muito. Controlem-se. Eu vejo isto muito, infelizmente, na minha classe profissional, que é nós, lá está, todos nós entendemos que não é assim, mas no nosso discurso dominado pelo universo das emoções, nós acabamos por culpabilizar os nossos jovens pelo uso excessivo do telemóvel, sendo que os nossos jovens não inventaram o telemóvel, sendo que aquilo que os nossos jovens, os conteúdos, como está aqui a acontecer, que os nossos jovens colocam nos telemóveis, só é possível porque os adultos criaram. Sim, e é aquela capacidade de perceber que se eu tivesse esta oportunidade de ter um telemóvel no bolso, fazia exatamente a mesma coisa. Fazia exatamente a mesma coisa. Nós somos os mesmos, biologicamente, no que é fundamental. Nós somos os mesmos de há 5.000 anos atrás. Nós somos os mesmos de quando ainda não tínhamos uma linguagem escrita. O nosso cérebro é o mesmo. Os comportamentos são os mesmos. Mais um problema importante para nós não nos esquecermos na educação, que é nós temos uma velocidade, os seres humanos têm uma velocidade de desenvolvimento que é biológica e que sempre foi assim e que continuará a ser assim, a não ser que a gente faça umas transformações artificiais muito grandes. E a educação tem que acompanhar isso, passo a passo. Falamos na digitalização da educação, ouvimos falar que na Suécia estão a voltar atrás com a digitalização, com a informatização da educação. Eu acho que essa discussão também é um bocadinho disparatada. Acho que uma coisa é eu ter um tablet, outra coisa... O tablet é uma boa ferramenta, é uma excelente ferramenta de trabalho, se eu souber colocar lá as coisas corretas, se eu souber configurar de forma correta... Para ser útil. Para ser útil. Um tablet é um assunto que eu gosto, e outro dia também fiz umas pesquisasitas, e hoje em dia a superfície de um tablet é potencialmente, do ponto de vista óptico, é potencialmente mais seguro do que uma superfície de papel, porque o tablet produz a sua própria imagem, com uma luz que é, do ponto de vista da intensidade e da qualidade da luz, das frequências luminosas, da cor da luz, chamemos-lhe assim, adapta-se ao ambiente e, portanto, há ali uma certa estabilidade e uma otimização. O papel reflete a luz ambiente. E mesmo falando de papel da melhor qualidade, ele depende da luz ambiente. Portanto, se eu não tiver uma boa luz ambiente, o resultado óptico final é inferior a um bom tablet. Ora, portanto, a questão, ok, ainda pode ser cansativo, pode não estar ainda, daquilo que eu vi, estamos muito equilibrados em situações ideais, estamos muito equilibrados. O papel muitas vezes é utilizado em situações que não são ideais. Portanto, do ponto de vista óptico, eu parece-me que não haja aqui assim, um grande problema. Então o problema é aquilo que eu ponho lá dentro. Porque eu num tablet eu posso escrever à mão. Eu posso criar uma situação em que a única possibilidade que eu tenho naquele momento é escrever à mão. Voltando à digitalização das provas. Como é que o sistema se processa? Os alunos escrevem à mão, num papel, e depois aquilo é passado numa scanner e os corretores vão receber uma fotocópia. Não é? Uma fotocópia daquilo. Ora, hoje aquilo pode ser, podemos usar um sistema de inteligência artificial que consegue descodificar melhor do que a esmagadora maioria dos professores a má caligrafia que muitos jovens hoje têm. Não é? A culpa não é deles, a culpa é de quem os ensinou nos primeiros anos, quando começaram a aprender. Muitos jovens hoje têm a má caligrafia, é difícil descodificar aquilo, os professores vão se habituando. Sim, a inteligência artificial. O sistema de inteligência artificial hoje faz isso muito melhor. Descodifica logo. É? Ora, portanto, quando nós falamos da digitalização dos exames, estamos a falar de uma coisa que é muito arcaica. É um processo muito arcaico. Estamos muito atrasados nesse processo. Se me dissessem assim, ok, o aluno escreve no papel, o sistema de inteligência artificial vai digitalizar através de mesas digitalizadoras especificamente pensadas para o assunto, mais cuidadas,
ligadas a um sistema de inteligência artificial que vai descodificar e vai converter em texto a tipográfico, que depois o professor pode corrigir, assinalar e corrigir. E aí demos um passo significativo. Até porque depois temos a inteligência artificial a colaborar connosco para nos ajudar a uniformizar os nossos próprios critérios. Porque não é fácil com 120, 130, 100 itens, 120 itens que muitos professores viram. Não é fácil uniformizar os meus próprios... Sim, acredito. O meu próprio entendimento dos critérios que me foram dados não é tão fácil uniformizar. Mesmo quando eu tenho tempo que Sim, categorizar aquilo é para ali. E a inteligência artificial ajuda-me nesse processo. Pode-me ajudar. E pode-me ajudar nesse processo a nível nacional. Correto? E aí, sim, é um passo enorme. Mas não é disso que nós estamos a falar. Ora, eu penso que num futuro breve, bastante breve, nós podíamos estar a falar dos alunos estarem a trabalhar com um tablet em vez de um papel. A minha afilhada erradicou o papel da vida dela. Ela não usa papel. Quer dizer, usa. Na intimidade ela usa. Tirando isso, ela não usa papel. É tudo feito no telemóvel, é tudo feito num tablet. E ela escreve à mão. E o tablet reconhece a escrita dela e aprimora. Imediatamente. Ok. A educação dos mais jovens. Eu vejo um sistema... Nós tantos, quando eu estive na escola primária, agora chamado primeiro ciclo, nós aprendíamos a escrever numas folhas pautadas, que tinha 2 linhas pequeninas, as letras tinham que fazer lá dentro e tal. Isso ainda existe. Mas usa-se pouco. Tenho ideia de que há quem não use. Houve uma fase em que eu acho que se deixou de usar. Ou alguns alunos recomenda-se que use. Deve-se usar, obviamente que se deve usar. Ora, eu vejo um tablet que, para cada aluno, põe essas linhas, tira essas linhas, vai escrevendo à frente em fantasma, num cinzentinho ou num azulinho ou num cor-de-rosa, mais levezinho para o aluno desenhar por cima. Vai dizer ao aluno, olha, não aceito a tua palavra porque ela não está bem escrita, tens que corrigir o R. Então, eu vejo estas ferramentas como ferramentas que podem melhorar muitíssimo mais os processos clássicos que nós temos, que estão testados e que têm centenas de anos. Eu ouço a discussão, hoje em dia muito é uma discussão que eu enfim, por motivos pessoais, comecei há já muitos anos atrás, que é qual é a mais-valia de eu escrever à mão. No caso, a pergunta era qual é a diferença quando eu escrevo para mim próprio, num processo de autocorreção. Quando eu escrevo para mim próprio, qual é a diferença entre eu escrever à mão e entre escrever à mão e escrever no teclado? Há uma diferença? Desenhar as letras? Refletiva. Pus esta questão a um psicólogo e ele disse-me que ia estudar o assunto e depois ficámos assim. E é uma discussão que se coloca, que é até que ponto é que a relação entre a escrita manual, a minha mão, que está ligada ao meu cérebro, é parte do meu cérebro, é uma extensão. Como é que isso liga à maneira que nós estamos a pensar? Ok, exato. E como é que, do ponto de vista intelectual, isso produz ou não produz desenvolvimento intelectual? Convém não esquecer que a escrita é um processo muito recente. Não é? Nós aprendemos a escrever há muito pouco tempo. Convém não esquecer que em Portugal, há 60 anos atrás, havia muita gente que não sabia ler nem escrever. E não eram burros. Portanto, esta é uma relação que a sensatez diz-nos não deve ser quebrada. Nós não sabemos o suficiente para quebrar, mas que pode ser posta em causa. O facto de poder ser em causa e de poder ser discutido e dever ser discutido não significa que a gente vá desistir como o Sr. Ministro fez, com toda esta máquina que nós tínhamos, oleada, bem oleada, para corrigir, para classificar os exames nacionais. Em vez de adaptar o processo... Em vez de dizer assim, ok, o que nós temos é seguro, está validado, e portanto o que é que nós fazemos? Vamos partir daqui, não vamos deitar isto praticamente tudo de fora, vamos partir daqui. Portanto, quando eu discuto estas coisas, eu ponho como ponto de partida fundamental que não vamos desistir da escrita manual. E esse é um erro que foi cometido. Eu olho para os cadernos dos miúdos e vejo aquela pergunta que tem um espacinho para escrever uma palavra. Não é? Tem uma frase e eu tenho que escrever lá dentro uma palavra. E o jovem escreve uma palavra. Asneira. O que nós fazíamos, e que estava correto, nós tínhamos que escrever a frase toda, completa. E adicionar a palavra. E adicionar a palavra no sítio. Mas escrever, passar para o nosso caderno a frase toda. Porque uma das coisas que é fundamental, quando falamos de educação, nós estamos a falar de máquinas, nós somos máquinas que se estão a desenvolver e existe um caminho, biologicamente, que está mais ou menos definido há milhares de anos. Nós vamos passar por certas fases, desde há milhares de anos que isto acontece assim.
Ora, é seguro que aprender a escrever à mão é uma mais-valia. Não é seguro que arranjar outros processos que o substituam tragam alguma coisa de melhor. Portanto, os jovens devem escrever, devem fazer as contas de cabeça. Eu nunca cheguei a aprender a tabuada, eu aprendi a responder à professora. E eu aprendi a responder à professora quando ela me fazia perguntas sobre a tabuada. Memorizava a resposta de cada... Não, eu sabia umas partes da tabuada, não sei a tabuada toda, nunca soube a tabuada toda, sabia umas partes da tabuada. Eu também não sei. Pois, também é um assunto interessante, esse tema é uma discussão interessante. E o que é que fazia? Arranjava uns estratagemas, uma piada, fazia aquela figura do aluno todo cómico, dentro dos limites do aceitável, enquanto calculava na cabeça para dar a resposta. E tinha um grande incentivo que é, eu sentava-me mais ou menos no meio da sala, eu não gostava de estar no meio da sala, de pé, a apanhar reguadas da professora. Não gostava disso. Então tinha um incentivo, péssimo, uma péssima ideia, um péssimo processo, para aprender a responder àquelas perguntas. Reguada. Aprender a tabuada é muito importante. Ou, como eu fiz, aprender a resolver o assunto com agilidade. Para quê? Porque sem saber a tabuada eu não consigo fazer cálculo mental. Torna-se tudo muito mais difícil. Tudo. É a base do processo mental de... O cálculo mental é fundamental para o desenvolvimento intelectual. Okay? Ou pelo menos tem dado provas disso. E, portanto, se tem dado provas disso, o que é que eu não devo fazer? Não devo pegar numa máquina calculadora e colocar nas mãos de jovens, muito jovens, para que essa máquina substitua a sua atividade mental de cálculo. E nós fizemos isso. Cometemos esse erro. Nós estamos a dar a máquina calculadora muito cedo aos nossos jovens. E dizem-me assim, não, mas há funções que as máquinas, então no secundário... Obviamente. Está bem, mas então as máquinas servem exclusivamente para essas funções. Não servem para eu fazer cálculo aritmético. Não há motivo nenhum para um jovem não saber calcular de cabeça, e eu tenho exemplos muito engraçados na minha experiência como professor, não saber fazer cálculos mentais de cabeça que deviam ser automáticos, deviam ser a coisa mais simples do mundo. Mas eles não sabem. A culpa não é deles, a culpa é do sistema educativo. Sim. Porque eles, facilitou no fundo, a tarefa. Enquanto máquina, eles são os mesmos que eram há 5.000 anos atrás. Eles são os mesmos que eu era quando tinha a idade deles. Eles são os mesmos... É o que falamos, mas deram-nos ferramentas para facilitar o processo e chegar ao fim. Erradamente, porque o processo, nessas idades, que educa. deve ser dificultado. Tem que ser exigente. Um indivíduo, o Arnold Schwarzenegger, não tinha aquele cabedal se não fizesse esforço. Tem que fazer esforço. Preocupamos muito mais com o fim do que com o processo. Claro. E, portanto, voltando, passando de novo na questão da inteligência artificial, é a reforma do sistema educativo. Nós estamos num mundo, estamos perante a inteligência artificial, ela já está a ser usada pelos jovens, está a ser mal usada pelos jovens, porque nós, professores, também não a sabemos usar, porque não nos é dada a formação para isso. Foi tudo muito rápido, é tudo muito Tudo muito rápido. rápido. Ou acompanhamos de livre espontânea vontade e de forma individual, ou se calhar perdemos, não é? Voltando ao nosso ministro da administração educativa, nós precisamos de dirigentes políticos que sejam melhores do que nós escolhemos, temos que saber escolher. Também só sabemos escolher se formos educados. Não é? Temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, temos aqui aquele ciclo, não é? Certo? Temos aqui, e depois acabamos por sentar na Assembleia da República ladrões malas, abusadores de menores e mentirosos compulsivos, porque não fomos suficientemente bem educados para que o nosso lado intelectual seja mais forte do que o nosso lado emocional. Estamos todos zangados com os políticos. Todos nós olhamos para os dois partidos que dominam a cena política desde o 25 de Abril, e todos nós achamos que há muitas coisas mal feitas, muitas coisas bem feitas, mas há muitas coisas mal feitas, há muita corrupção, há todos estes fenómenos. Mas todos nós temos a obrigação de perceber que qualquer dos outros dois extremos é muito pior. E, portanto, o que nós temos é que exigir é que estes que são moderados sejam melhores. E que saber escolhê-los melhor, e temos que saber vir para a rua, coisa que nós, professores, não vamos fazer. Quando este assunto acabar, que pode ser muito lesivo no processo de acesso ao ensino superior, pode ser muito lesivo para esta geração no sistema educativo português. Vamos ver como é que isto desenrola ainda.
nós professores não iremos para a rua com cartazes a protestar e a dizer que isto não pode acontecer e a dizer que o ministro tem que se demitir, que não tem alternativa, a dizer que Porque o fim depois pode ser trágico. Não é? Nós não vamos fazer isso, infelizmente. Nós temos na nossa história um episódio fantástico que é o Timor-Leste, em que nós fomos capazes de lutar de forma muito pouco comum na história da humanidade por outro. Por outro que fazia parte de nós e que se tornou independente. Correto? Timor fazia parte de Portugal, foi tomado pela Indonésia, foi invadido, e nós lutámos não pela restituição de Timor como um território nacional, fazia sentido nenhum, obviamente. Aliás, já tinha sido feita a independência das colónias, obviamente. Mas como um território independente pelo outro, nós lutámos pelo outro. E fizemos de forma exemplar e com consequências muito práticas, muito claras e muito positivas. Nós fazemos isso muito pouco. Nós, nos nossos processos de combate político, nós combatemos muito pouco por valores morais, nós combatemos muito pouco pelo outro. E é uma pena. E eu acho que é isso que nós temos que aprender a fazer mais para que estas classes políticas que pertencem aos partidos que têm, que ao fim e ao cabo são os partidos mais moderados, melhorem, passem a ser melhores. E para continuarem a ser solução. Para continuarem a ser solução. Porque a solução não está nos Estados. Concordo. Professor, obrigado por ter vindo. Obrigado, além do episódio, e acho que Salvador, pela reflexão, porque acho que as pessoas vão ver este episódio e vão conseguir divagar e pensar sobre coisas que têm de ser pensadas para conseguirmos evoluir enquanto sociedade. Para a malta que está em casa, não esquecer, vai aparecer aqui alguns, se eu tiver tempo para editar, o cartaz de um espetáculo ao vivo dia 10 de outubro. Como sempre, link na descrição para comprar bilhetes. Obrigado por estarem desse lado, obrigado novamente e vemos na próxima semana. Obrigado. Grande episódio, pá.